Fala pessoal, eu sou Juliana Dias. Eu sou o Victor Lima. Nós somos um casal e somos psicólogos. E a gente teve a ideia de criar esse canal Psi em dobro. para trazer a psicologia de forma descomplicada e prática para vocês. E também fazer algumas análises de personagens. Fala aí. A gente vai trazer um manejo, né, de forma mais palatável, de forma mais acessível para você que não é do meio. A gente não vai ficar com jargão técnico, não vai ficar falando sobre... que personagem tal tem com base no DSM. Não, a ideia não é essa. A nossa ideia é justamente deixar algo mais acessível para que vocês possam entender determinadas decisões tomadas por tal personagem em alguma série que você curta, anime, da cultura pop em si, trazer algo sobre arte, quando a gente achar algo interessante, falar sobre contexto, sobre os autores, como essas coisas se misturam. Alguns casos também, que às vezes são noticiados, as pessoas ficam curiosas, a gente quer trazer música, livros, trazer as coisas de forma bem acessível mesmo, bem prática. A gente vai falar também de alguns transtornos, personalidade, comportamentos, mas sempre assim, de forma mais descontraída, mais leve. Como a Juliana estava falando, em relação a letras de música, a gente pode sempre estar pensando no seguinte: às vezes a gente escuta uma determinada letra e não entende o significado por detrás dela. Obviamente que a gente pode estar fazendo um chute aqui, porque a gente não está na mente do autor, mas a gente vê correlações com determinadas teorias. Então a gente pode estar trazendo isso e desenvolvendo, aplicando de uma maneira extra letra. Ou seja, a gente vai pegar uma interpretação, vamos assim dizer, a gente vai estudar a letra e conectar com uma determinada teoria, para que a gente possa perceber a profundeza do que o autor está querendo dizer ali. Sim. E hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre o Rick de The Walking Dead, que é uma série que eu amo e fiz o Victor amar também. E eu vou falar um pouquinho assim da história dele na série. No início não vai ter spoiler, grande spoiler não. E ele vai falar um pouquinho do comportamento e tal. O Rick, ele é um policial, um xerife, né? E ele trabalha assim numa patrulha numa cidade meio que do interior. E aí um dia ele toma um tiro e fica no hospital, fica em coma no hospital. E aí começa um apocalipse zumbi, sendo que ele nem tem noção que ele tá desacordado no hospital. E aí o melhor amigo dele, que é policial também, deixa ele no quarto fechado, né? Ele impede a entrada ali do quarto dele e foge com a esposa dele e com o filho. E nesse período, antes do acidente, ele tava numa crise no casamento. E aí um belo dia ele acorda e tudo virou um caos, tem um monte de zumbi andando no hospital e ele não entende nada, porque ele tava desacordado. E ele tá todo ferrado ainda dos ferimentos e tal. E começa a andar pela cidade, vai na casa onde ele morava, vê que não tem mais nada. Até que ele faz um amigo lá, uma pessoa salva ele, ajuda ele e explica o que tá acontecendo. E aí ele bota na cabeça que ele vai encontrar a esposa dele e o filho. Porque parece que tem um lugar montado pelo exército, algo assim, pelo governo, que receberia as pessoas, salvaria essas pessoas. E aí tem uma frase que até comentei contigo, fala aí, que eu esqueci. Quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Essa frase foi dita pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche e repetida exaustivamente pelo psiquiatra e neurologista austríaco Viktor Frankl, criador da logoterapia. E a nossa abordagem. Nossa abordagem da psicologia. E a gente basicamente está vendo ali que o Rick personifica essa frase. Pois, imagina só, tu toma um tiro, desacorda, fica desacordado um bom tempo e de repente você tá num hospital, não tem ninguém, tem zumbi pra tudo que é canto. E o que você faz nisso aí tudo? Qual o teu propósito nisso tudo? Já que tá tudo uma porcaria, tá tudo um apocalipse, você não sabe o que tá acontecendo, não tem perspectiva de vida. O Rick tinha um porquê. Ele queria encontrar a Lori, a sua esposa, e o seu filho, Carl. Então ele faz uma busca exaustiva de todas as formas possíveis para tentar encontrar rastros, para tentar encontrar alguma pista, para tentar achá-los de alguma forma. Esse é o porquê dele. E lembrando que não tem telefone, não tem internet, não tem nada, não tem nenhum meio de comunicação. Ele nem sabe se eles estão vivos, mas ele quer tanto encontrar, né? Ele tá se guiando ali por valores, né? Família, amor, para encontrar eles e ele vai arriscando, vai nesses
acampamentos, né, do exército procurar. Sim, ele era um xerife e ia nesses postos policiais de antigamente para tentar verificar se tinha munição, armamento, porque você não vai querer andar aí na rua com um monte de zumbi desarmado, né? E a pergunta que eu deixo para você, espectador, é o que você faria sabendo que não existe mais perspectiva de vida caso você estivesse nessa mesma situação e tivesse perdido? Você largaria tudo e iria morrer? Faria de tudo para tentar encontrar alguma pessoa que você ama, que deixou para trás, sem certeza de ela estar viva? Ou viveria como um nômade? Pensa aí nisso aí. Agora Aquela pergunta, né? Qual seria o seu propósito no apocalipse zumbi? Pois é, qual é o valor que te guia no meio do desastre? Pode parecer um pouco exacerbada a maneira como The Walking Dead é colocado, até porque a gente não tem uma previsibilidade de que de fato vai existir um apocalipse zumbi, mas se você tentar entrar ali nas entrelinhas do contexto do The Walking Dead, aqui não está falando sobre o apocalipse zumbi, está falando sobre o comportamento humano, sobre quando o caos se instaura, quando tu perde totalmente tuas perspectivas, o que tu faz? Se você parar para perceber um pouquinho, o Rick é um dos poucos personagens que tem ali no seu alicerce princípios que o norteiam. E as pessoas, os personagens que não têm esses princípios, são personagens muito complicados de lidar, né? De ter uma convivência. Outra coisa importante também sobre o Rick é que ele mal chega em um determinado local e ele já é autodeclarado líder. Por quê? Já parou para pensar nisso? O Rick, ele não necessariamente se autoproclama. As pessoas o enxergam como um líder. É a imagem que ele passa, né? Acaba passando ali sem querer, assim, porque eu acho que pela profissão dele também um pouco, porque ele era um xerife, né? Ele tinha uma... Xerife adjunto, né? Ele era o xerife. Acho que era adjunto. Não lembro. Enfim, ele tá num cargo alto. Ele tava ali num patamar mais alto e ele tinha ali as pessoas que ele comandava. Mas não só por isso, né? Dentro da profissão também ele era um cara que, além de ser bem racional, de enxergar as situações, ele também enxergava as pessoas. E ele tinha um jeito, assim, de chegar nas pessoas, de falar, sempre muito aberto, muito, sei, honesto. Ele passava isso, esse olho no olho. E as pessoas sempre têm isso. Até quando tem conflito na série, que eles encontram outros grupos, enfim. Você vê que o Rick, ele fala ali muito honestamente, a pessoa até lida bem com ele. Seja até inimigo, assim, as pessoas lidam bem com ele. Sim, e outra coisa muito importante é que o Rick é o tipo de cara, é o tipo de homem que você enxerga uma determinada serenidade e sinceridade naquilo que ele fala. No sentido de que ele penetra no âmago das pessoas quando ele entra em um diálogo. Ou seja, ele não é superficial em nenhum momento. Ele é presente. Essa é uma dica fundamental para você que está em um desespero, que está em um caos, né? Está vivenciando um momento difícil na sua vida, é estar presente diante da realidade da qual você está participando. E não adianta você ser disperso. Se você se dispersar, você é comido por um zumbi. Na vida real, você é comido pelas circunstâncias que tentam a todo momento te puxar para baixo. Porque a vida, pessoal, a vida não é um lugar como pintam para a gente em determinados contos, como um mar de rosas. Não. Viver é sinônimo de sofrer. Uma coisa importante que eu deixo também para você refletir agora. Qual foi o primeiro movimento, a primeira ação sua que você fez quando você saiu da barriga da sua mãe? Outra coisa interessante sobre o Rick também, que a gente estava falando, é que ele mantém sempre a esperança. Em alguns momentos da série você até vê que ele tá um pouco mais para baixo, um pouco mais negativo, mas por consequências de coisas que acontecem. Mas geralmente ele tem esperança e ele passa a esperança para as pessoas. Por isso que as pessoas gostam tanto de estar com ele. Elas não desistem dele, não querem sair do grupo dele. Porque ele passa isso, ele tem esperança de que em algum momento eles vão conseguir uma cura, ou que eles podem construir uma vida, criar uma vida dentro daquele cenário de caos total. Ele sempre tem esse olhar aberto, né, para a experiência, independente da experiência ser horrorosa ou ser boa. Ele sempre tem esse olhar de, não, a gente vai dar um jeito, é possível. Sempre tem uma possibilidade ali no olhar dele. O Rick, finalizando então, pessoal, é o tipo de personagem, dentro de uma perspectiva mais junguiana, é um arquétipo do qual a gente poderia facilmente se basear para a gente poder ter como um norte
em determinados momentos onde tudo está difícil. Você tem que alargar a sua percepção e enxergar sempre possibilidades de que existe algo para além do sofrimento, do problema que está ali presente. Voltando ao início aqui do vídeo, lembremos da frase do Nietzsche: quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. E eu deixo para você essa pergunta: qual é o teu porquê? Esse é mais um vídeo, ou melhor dizendo, esse é o primeiro vídeo do canal PC em Dobro. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aqui, um joinha, compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal, ativa o alerta, né, o sininho. A gente é novo nisso, tá? Isso, por isso então que tá se enrolado, tá meio ligado. E assiste The Walking Dead, que a série é muito boa mesmo. E aproveitando para fazer um merchan da gente, segue os nossos arrobas no Instagram. O meu é @VictorLima com 2 I's e 2 M's. E o meu é @JulianaDiasPsicóloga_ no final. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.